Glória a Deus. Eu quero ministrar hoje sobre um tema que fala muito comigo. Obrigado. Existe uma unção de casamento em todo mundo que traz uma aguinha para o pregador. Aí aparece 10 potinhos aqui, né? Ai, ai. Essa ministração, eu não sei o que Deus tocou no coração do Tiago, mas identidade é um tema que eu gosto muito. Tem pregadores que pregam sempre a mesma mensagem a vida inteira, e eu sinto que a mensagem da minha vida é sobre identidade. Se um dia a gente for conversar mais que 10 minutos, eu vou tocar nesse assunto em algum momento. Porque identidade tem tudo a ver com o caráter cristão, tem tudo a ver com quem nós somos e para onde nós vamos. E essa mensagem, ela tem muito a ver com a minha vida, com a minha família. Ano passado, em novembro do ano passado, eu estava num lugar e o palestrante estava fazendo uma dinâmica, e ele pegou e acendeu uma vela. E ele começou a introduzir a dinâmica ali, e ele disse: aquela vela que eu acabei de acender é a sua vida. E ele deu a vela e ele deu um papel e uma caneta para mim. E ele disse que enquanto aquela vela existisse, existia vida em mim. No momento que aquela vela apagasse, a minha vida chegaria ao fim. E ele falou: eu vou te dar uma oportunidade de escrever a tua última mensagem. Peça perdão para as pessoas que você precisa pedir perdão. Enfim, você tem a última oportunidade de fazer algo com esse papel, com essa caneta. E eu já falei isso diversas vezes aqui. Eu tenho um estilo de vida que eu procuro estar presente com as pessoas, procuro não guardar mágoa das pessoas. Então, nesse dia específico, eu não queria pedir perdão para ninguém naquela carta. Não queria dizer que eu amava meu pai, mas não queria dizer nada disso que é comum para as pessoas que estão num estágio terminal, né? Eu escrevi uma carta para o Iê e para o Theo. E aquela carta falava sobre identidade. E aquilo que eu escrevi, eu vou pregar para vocês hoje. Quando a gente fala de identidade, gente, está funcionando? Ah, é para cá. Se ligar, funciona. Quando a gente fala sobre identidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que sim, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Não adianta nada a gente falar sobre identidade se a gente não souber a construção que existe dentro de nós a respeito da identidade. Quando nós falamos assim, nós somos a imagem e semelhança de Cristo, o que nós queremos dizer? Lá em Gênesis diz que Deus fez todas as coisas e em um determinado momento Ele resolveu criar o homem. E Ele juntou o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e falou: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu não sei por que muitas vezes essa palavra passa desapercebido nas nossas vidas, algo tão poderoso. Nós cremos que Deus tem o poder de curar, nós cremos que Deus tem o poder de fazer milagres, nós cantamos que Deus é o Deus que faz um caminho no deserto, nós cremos em tantas coisas, mas muitas vezes nós banalizamos algo tão simples que está lá no começo da Bíblia, que Ele nos fez imagem e semelhança do Criador. E isso traz uma base e uma autoridade. Quando nós chegamos e dizemos que nós somos, eu sou filho do pastor, as pessoas vão me olhar diferente. Sou filho do pastor Jefferson. Se alguém chegar para mim e eu falar: eu sou filho do embaixador, sei lá, da Romênia, as pessoas vão me olhar diferente. Mas por que quando nós falamos que nós somos a imagem e semelhança do Criador, parece que as pessoas não olham para nós diferente? E pior, parece que nem nós nos vemos diferente. A partir disso que nós construímos da identidade, revela o nosso coração e a nossa intensidade em como nós caminhamos a nossa vida. Quando nós falamos sobre identidade, nós precisamos entender que Deus era o Deus que estava no começo e Ele está no fim. Em Apocalipse 22, quando você vai lá para o finalzinho da Bíblia, Ele diz que Ele é o primeiro e o fim, o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega.
Nós acabamos de falar sobre alguém que criou tudo em Gênesis. E nós estamos falando da mesma pessoa que vai finalizar tudo. Identidade tem a ver com aquilo que nós estamos construindo do primeiro dia da nossa vida até o último dia da nossa vida. Vai existir momentos na nossa vida em que nós não sabemos quem nós somos, mas quem nos fez já está no futuro, já está no fim. Por que que algumas coisas trazem culpa e condenação no nosso coração e nós tomamos como verdade, quando Deus que fez todas as coisas, absolutamente todas as coisas, já está no futuro, já está na eternidade? Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo que podia ser feito, Ele fez. Você vai viver 20, 30, 40, 50, 60 anos a partir de agora ou mais, e Deus já está lá desde o princípio. Ele está lá há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, e Ele estará depois que a gente partir. A identidade tem a ver com o processo que nós passamos aqui dentro da terra. Quer saber como algo termina? Se pergunte como algo começou. Deus, por que muitas vezes eu tomo para mim verdades que não são minhas? Por que muitas vezes eu digo que eu sou coisas que eu não sou? E por que eu projeto ações, atitudes, comportamentos futuros a partir disso? Porque em algum momento da nossa vida, nós esquecemos que aquele que nos fez já está no futuro. E nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender a verdade que existe em você, confiar em algo que está além do nosso entendimento. Eu crio marcas, e às vezes quando eu tenho uma dificuldade de criar marca, eu paro e falo: Deus, essa marca está criada no futuro. Eu não sei se é daqui 1 hora, daqui 2 horas, se é daqui 1 dia ou 3 dias. Eu sei que essa marca que está me angustiando já está no futuro. Ela já está criada. Me dê sabedoria e acesso para que eu possa conduzir isso. Isso é uma metodologia que eu trago para a minha vida quando eu entendi o poder da identidade. Quando eu entendi que todas as coisas que angustiam o nosso coração podem ser mudadas e transformadas quando eu entendo que o Deus que era e sempre será está conosco. A identidade é o que vai fazer com que nós muitas vezes possamos tomar a decisão certa ou a decisão errada. Todo testemunho que você vir aqui, que você ouvir aqui, você vai ver pessoas que titubearam, que foram tentadas por Satanás na identidade. Adão e Eva eram alvos de Deus quando Deus falava assim: ei, eu fiz você à minha imagem e à minha semelhança. Você é como eu sou. Aí chega Satanás e diz para Eva: coma dessa fruta e você será como Deus. Qual que é a pergunta que Eva deveria ter feito para si mesmo? Todos os dias aquele que me fez e que me ama diz que eu sou igual a ele, por que você diz que eu não sou? O diabo faz isso todos os dias. Ele traz culpa e condenação no nosso coração, no meu coração, e em vez de a gente perguntar para Deus, a gente resolve dar voz ao diabo. Se Eva tivesse parado e falado bem assim: mas espera aí, deixa eu chegar ali com Adão e vou trocar uma ideia com ele. Adão, falaram que a gente não é a imagem e semelhança do Criador, o que a gente faz? Adão, vamos esperar Deus chegar e vamos tirar a limpo isso. Porque se você ouve uma coisa no início da sua vida e aquilo é mudado por outras vozes, você tem que questionar isso. Eu sempre falava para o Ian, quando ele começou na introdução de personagens, eu falava: Ian, você não é o Spider-Man, você não é o Batman, você é o Ian, você está vestido de Homem-Aranha, você está vestido de Batman. E depois de um tempo eu parei de falar isso, e agora começou o Theo. O Theo disse que ele é o Homem-Aranha, e um dia eu estava no carro, dirigindo, e o Ian falou para o Theo: Theo, você não é o Homem-Aranha, você é o Theo. Você só está vestido de Homem-Aranha. Nesse momento eu e a Marissa se olhamos e eu falei: você pegou a visão, né, dele? Eu peguei a visão, pai.
Quando a gente tem isso dentro de nós, a respeito da identidade, a gente começa a conduzir os nossos passos a respeito de uma palavra. A palavra que Deus estipulou lá em Gênesis para nós é: ei, vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Só que isso, gente, é perdido quando Adão peca. Adão entrega o governo da terra para Satanás. Vem Jesus e nos devolve isso. E essa luta, essa dualidade que a gente vive entre acreditar e não acreditar, acreditar e não acreditar, ela só é conquistada com o passar do tempo, a partir do momento que a gente exercita ela na fé. Você que pratica educação física sabe que você, com o passar do tempo, quanto mais disciplinado você é, mais fácil é de você ser disciplinado. Aquela dificuldade que você tinha, que era muito difícil de acordar cedo, torna-se menos difícil. Não significa que ela vai desaparecer, mas já virou um comportamento. Com a fé é a mesma coisa. Quando você começa a exercitar a fé, muitas vezes, você não tem mais tanta dificuldade em crer que eu sou sim a imagem e semelhança do Criador. Você não tem mais essa dificuldade, porque você já viu Deus agindo nesse aspecto tantas vezes, que você não duvida mais. Exercitar a fé é algo que nós devemos fazer todos os dias. Lá em Romanos diz que as coisas, Romanos 8:5 diz que as coisas da carne cogitam coisas da carne, mas o Espírito cogita coisas do Espírito. O outro versículo que eu coloquei ali em Mateus diz que as obras da carne, a carne ela já está pronta, ela não está pronta, o Espírito sim está pronto. Jesus fala isso no Getsêmani. Significa que a nossa carne ela está em constante luta. O nosso espírito ele está pronto. Então quando a gente fala muitas vezes de coisas espirituais no ambiente religioso, parece que peguei a visão. Mas lá na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não pegou a visão, porque a gente é mais carne do que espírito. O meu convite para você, quando a gente fala sobre identidade, é que vocês exercitem para que o espírito de vocês esteja cada vez mais no controle. E isso precisa ser diário. Se pensamentos ruins começam a passar na mente de você, você tem que exercitar a fé. Sim, eu creio que Deus me criou à imagem e semelhança dele. E quando você começa a ver no seu dia a dia discórdia, ansiedade, depressão, nervosismo, falta de domínio próprio, isso não condiz com a figura de Deus. Então isso não condiz com a gente. Então o que você tem que fazer nesse momento é o que Eva não fez, é o que Adão não fez, é o que a gente sempre não faz, é parar e perguntar para Deus: Deus, eu não vejo isso no seu caráter, o que está acontecendo? E Deus vai trazer um destino e um propósito para nós a respeito daquilo. O problema é que em vez da gente decidir fazer o que a gente quer, a gente resolve colocar características em nós que são passageiras como algo eterno. Algo que nós estamos vivendo como algo eu sou. E aquilo começa a transformar em nossa identidade. Eu trouxe isso porque é algo que me marca muito. A Dove fez uma campanha e ela colocava uma mulher sentada e na frente da mulher um desenhista, daqueles de retrato falado. E ele falava bem assim: me descreva como você se vê. E a pessoa começava a se descrever como ela via. Depois que ela terminava o esboço inteiro, tinha uma outra pessoa do outro lado que olhava para ela e ele falava bem assim: agora você descreva ela. E ele começava a descrever a pessoa que estava ali. Gente, em apenas 2 desenhos, a pessoa se descreveu mais bonita do que a outra. Em quase todos os desenhos que aquele desenhista fez naquele dia, quando a pessoa se descrevia, ela se descrevia numa figura mais feia. Eu sou mais gorda, eu tenho cabelo mais feio, eu tenho um rosto estranho. E a outra, na maioria dos desenhos, descrevia ela de uma maneira bela. Isso fala sobre identidade, como nós estamos nos vendo a partir de como a vida está sendo vivida. Eu falei no testemunho, acho que, nem lembro de quem que eu falei, fiz vocês repetirem: eu não sou o que a vida fez comigo, mas
talvez seja uma fase de efeito para você aqui dentro da igreja, mas lá fora não. Lá fora você está se tornando a pessoa mais feia do quadro, enquanto as outras pessoas estão vendo a sua história e estão achando você rompendo em fé. E você, não, eu sou tão coitadinha, olha o que a vida fez comigo. E isso vai interiorizando destinos em nós. E o problema de interiorizar destinos em nós é que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a gente começa a falar. Transforma em palavras. O problema das palavras é que elas começam a transformar em ações. Aquilo que eu falo, eu começo a viver aquilo que eu falo. E daí um abismo puxa o outro, meu irmão. As nossas ações viram nossos hábitos, os nossos hábitos se transformam no nosso caráter. E o nosso caráter, ele se transforma no nosso destino. E quando a gente está num caminho, num destino, onde aquilo que eu acredito sobre a minha vida é diferente daquilo que Deus acredita sobre a minha vida, eu começo a acreditar em tudo que as pessoas dizem, em tudo que a vida faz comigo, eu começo a acreditar em todos os meus traumas, eu começo a acreditar em todas as minhas desesperanças, em todos os problemas da minha vida, e pior, eu começo a comparar a minha vida, e eu começo a acreditar sim, que existe algo errado em mim. Isso tudo a Bíblia já dizia muito antes. Provérbios diz que porque assim como imagina a sua alma, assim ela é. Se todo dia de manhã você acorda cedo e pensa que seu dia vai ser uma droga, é bem provável que ele seja. Se você olha a sua vida e acha que a sua vida é uma droga, é bem provável que os próximos 10 anos da sua vida sejam uma droga. Quando a gente fala de identidade, é mais olhar para dentro do que olhar para fora. Quem destrava a nossa identidade? Jesus. Quer saber como algo foi feito? Pergunte a quem fez. A forma que criou você, ela é única, não existe ninguém igual a você. Se você olha para a sua vida e fala, Deus, não existe nada de bom desde o primeiro dia que aconteceu na minha vida até hoje, eu preciso que o Senhor revele para mim quais são essas bem-aventuranças que todo mundo fala, porque na minha vida eu não vejo. Você está tão crente que a sua vida é uma droga que você começa a ter uma crise de identidade. E quando pessoas vêm aqui e ministram, quando você canta canções que não condizem com aquilo que você vive, você começa a acreditar que você é um erro e que aqui não é o seu lugar. Aí você frequenta uma vez aqui, 2 vezes, e começa a ficar incomodado, começa a ver testemunhos aqui, e esses testemunhos, em vez de reavivar sua fé, começam a incomodar você. Eu não tenho vivido isso. O que está de errado em mim? E você começa a viver uma vida, pular de relacionamento, pular de emprego, começa a não ter mais constância naquilo que você faz, e você começa a deixar metades e metades e metades ao longo das suas vidas. Só que você esquece que metade se passou 1 ano, metade foram 5 anos, metade já foram 10 anos, e a sua identidade está sendo desconstruída. O problema é que, assim como na academia, quando você está muito tempo sem fazer academia, e você consegue uma pochete santa, que eu preciso de uma dieta santa, para você ir para a dieta santa, você tem que sofrer bastante. Você está mais alimentando a carne, está pouco alimentando o espírito, qual a chance de você entender a sua identidade? O processo da identidade, ele não é tão simples. O processo de entender quem nós somos em Deus leva tempo. Não vai ser a minha pregação hoje que vai trazer uma revelação para você a respeito de como você deve viver seus dias. O que eu estou ministrando para você aqui é o que eu falo para os meus filhos todos os dias. Você precisa entender quem você é, porque lá fora o mundo vai dizer quem você é, e se você não tiver isso bem fixo dentro de você, você vai começar a questionar as coisas que a gente levou anos plantando dentro de você. Muitos de vocês não tiveram a instrução de um pai cristão. Então vocês, gente, pela lógica e pela matemática, vocês terão mais dificuldade do que alguém que nasceu num lar cristão. Mas não significa que vocês vão demorar mais para
desenvolver em Deus? Não. Às vezes Deus tem tanta bênção amontoada, que a hora que você se tornar um crente maduro, Deus vai despejar tudo de uma vez. Vocês conhecem aquelas pessoas que do nada começaram a ser abençoados, casaram, estão morando no exterior com 15 filhos, abriram empresa, e você pensa, cara, do nada, mas o do nada desse cara levou muito tempo. Com Deus é assim, só que Deus, Ele só entrega coisas especiais para filhos maduros, e filhos maduros entendem quem eles são, entendem a identidade que existe dentro deles. Agora que eu coloquei meu cronômetro aqui, cadê o Thiago? Identidade, ele é destino, o resto é bagagem. Isso Deus falou muito forte no meu coração hoje. Identidade é destino, o resto é bagagem. E por que eu digo isso? Porque a identidade, ela foi entregue a Adão no começo. E Jesus que entregou a identidade para Adão no começo é o mesmo Jesus do fim. E ele diz, nesse tempo de destino, eu te entreguei tudo. O problema é que você e eu começamos a trazer bagagens e dizer, pode abaixar meu som aqui, para mim está bem alto aqui. E dizer para você mesmo que aquela bagagem diz que você é aquilo. Aí eu e você começamos a dizer, eu sou depressivo. Não, meu irmão, você está carregando uma bagagem da depressão, você está depressivo. Só que você prefere não acreditar no destino e prefere trazer isso para você, em vez de você dizer, eu estou com depressão. Você coloca isso como a sua identidade, eu sou a depressão, eu sou depressivo. Eu tenho ansiedade, não, eu sou ansioso. Eu sou o que a vida fez comigo, e esse é o problema. Meu temperamento é assim, eu sou nervoso. Não, meu irmão, você está carregando há 10, 20 anos uma bagagem que não serve nada para você, mas você insiste em dizer que você é aquilo. Enquanto Deus, o Deus que está lá no fundo, disse, eu sou, você é parecido comigo. E você, não, eu não sou parecido com você. O problema é que o Deus que está na eternidade começa a dizer coisas para você, e você, em vez de falar, tudo que não parece com aquilo que é eterno, não serve para mim. Mas você diz, não, tudo que a vida falar para mim é o que eu sou. E esse é o problema da nossa geração, e esse é o problema que eu passo todos os dias. Porque quando o problema vem, você não olha para a eternidade, você não pergunta a Deus, você não questiona a Deus. Você primeiro veste aquela capa, veste aquela identidade e diz, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sou sozinho. Um dia eu ouvi um jovem aqui dizendo, cara, eu me sinto e eu sou um lobo solitário. É bem provável que se ele não entender a identidade que Deus tem para ele, ele morra como um lobo solitário. Mas por quê? Porque ele assumiu aquilo. E o Deus que traz para nós um destino eterno para nós, diz hoje para nós, ei, pegue essas bagagens que insistem em trazer identidade para você e jogue elas fora. Porque elas só são bagagens. Você já está tirando até os adesivos da bagagem e colocando em você. Eu sou um mau pregador, eu sou um mau cantor, eu não sou uma boa testemunha. Nada do que você faça, nada do que eu faça vai ofender o caráter de Deus, vai mudar Deus. Nada do que você faça ou do que eu faça vai diminuir quem Deus é. O Espírito Santo sim se entristece conosco, mas ele não muda. Você aceitaria, você se prostraria, você viria todo santo dia, todo santo sábado, por um Deus que muda. Um dia ele gosta de uma coisa, outro dia ele gosta de outra. Era um Deus brabo, daí aceita Jesus no Novo Testamento e vira um Deus bonzinho. Deus sempre foi bom, Deus sempre nos amou. Ele sempre foi o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu digo para os meus filhos, e eu escrevi naquela carta, filho, se eu morrer hoje, eu entreguei para você tudo que eu podia entregar. Você não é o que a ausência de um pai vai fazer para você.
Porque o que eu depositei para você é eterno. E quando essa vela apagar, eu vou estar na eternidade. E quando a tua vela apagar, você vai estar comigo. Você não é o que a vida fez com você. Não é porque muitas vezes você não deu certo em nenhum relacionamento que você não vai dar certo em nenhum. Não é porque eu já casei e separei que eu não vou dar certo. Não é porque eu já mudei 15 empregos e não sei qual que é a minha profissão que eu vou ser infeliz. Mas nós tomamos essas bagagens malditas da vida e colocamos na nossa identidade, no compartilhamento do destino. Isso é o problema. Ah, William, você não conhece a minha vida com os meus pais. Todos nós aqui temos problemas. E pasmem vocês, todos nós ainda teremos problemas. Em Gênesis, 2 criaturas causaram problema para a humanidade. O que você acha que tudo nós vamos fazer junto? Paulo nos instiga a caminharmos perseverantes para nos tornarmos maduros em Cristo. Esse é o nosso desafio. Mas essa maturidade só vai vir a partir do momento que nós entendermos quem Deus é. E quem nós somos nele. Quem nós somos nele. Quando nós entendemos a nossa identidade, gente, nós temos um poder maravilhoso. Uma autoridade maravilhosa. Que é a autoridade de ser filho. Você acha que o meu filho fica pedindo permissão para ir no banheiro, na sala, entrar no carro? Tem coisas que eu deixo e falo, cara, pode fazer, você não precisa pedir permissão. Tem coisas que Deus olha para você e fala, você não precisa ficar pedindo permissão, é teu, governe. Domine sobre todas as coisas. Domine sobre a sua vida, tenha autocontrole. Domínio próprio. É teu. Um dia eu mandei uma mensagem para o Tiago, falei, cara, minha empresa não está tão bem. Daí ele falou, cara, tudo já está feito, só acesse. Estava esperando um sermão ali de umas 15 páginas. Nós precisamos entender isso. Quando Deus nos dá a identidade dele lá em Gênesis, Ele também nos dá tudo aquilo que Ele nos confiou sendo filho dele. O problema é quando nós não entendemos a nossa identidade, nós perdemos tudo aquilo que a identidade carrega. Destino, propósito, prosperidade, felicidade. Todos os dias, quando eu me sinto triste, eu olho para mim e digo bem assim, a minha felicidade está em Deus. A minha felicidade não está em pessoas. A minha felicidade está na minha identidade. Ah, William, mas se você perder tudo, eu não sei como será, mas de uma coisa eu sei. Deus continuará sendo para mim a única coisa que eu preciso ter. Porque se você falar bem assim, sem a minha família eu não sou nada. Existe uma grande possibilidade do diabo olhar para você e falar, beleza, você já me disse o que precisava, vou investir na sua família então. Sem esse relacionamento eu não vou ser ninguém, vou tirar o relacionamento. Ou pior, vou transformar o relacionamento numa droga, e você não vai conseguir sair disso. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós temos ferramentas suficientes para lutar com cada problema. Gente, eu me lembro, pela primeira vez na minha vida, eu já tenho convertido desde o meu casamento, 8 anos, né, que eu digo que eu aceitei Jesus no dia do meu casamento. Mas eu sempre fui crente. Hoje é a primeira vez que eu senti desejo de contar meu testemunho. E eu me lembro, gente, um dia, que eu morava em Santa Teresa, eu estava em casa, sozinho. Eu olhei para a parede, eu consigo desenhar isso se eu pudesse hoje. Era um fim de tarde e eu ouvi uma voz nítida que falou, cara, pega aquela corda, enrola lá naquela viga, que é a viga mais forte. Como é que eu vou saber qual que é a viga mais forte? Não fiz nem engenharia. E se mata, cara, que teus problemas vão resolver. Naquele dia, eu acho que eu dei a risada mais feliz da minha vida. Falei, diabo, se você acredita tanto em mim, eu não posso não acreditar em mim. Acho que o diabo tentou me derrubar naquele dia, mas não conseguiu. Falei, cara, se você acredita tanto em mim assim, a ponto de vir aqui falar comigo, eu não posso deixar isso passar desapercebido. Eu me levantei daquilo lá mais forte, e eu estou aqui hoje.
Só que todos os dias, quando coisas ruins acontecem, quando coisas não dão certo, eu sou extremamente ligado em tudo que acontece. Eu gosto de aprender com tudo. Eu gosto de aprender e projetar coisas no futuro. Ou quando alguém me conta um problema, eu já tento resolver. Eu sempre estou antenado em tudo que está acontecendo. Faz parte um pouco, acho que, do meu lado criativo. Só que às vezes, gente, eu percebo que nessa rotina de ajudar pessoas, querer sonhar outras coisas, a ansiedade parece que ela vem e me abraça. E eu preciso dizer todos os dias quando isso acontece, eu não sou ansioso. Porque a ansiedade não existe no caráter de Cristo. Muitos de vocês devem olhar para as pessoas que servem, devem olhar para os pastores e pensar que a vida deles é fácil. A gente passa a mesma coisa que vocês todo santo dia. Todo santo dia. E a gente precisa se posicionar em Deus. Hoje o Ian foi fazer uma cirurgia, você acha que não passou 200.000 vezes na minha cabeça? Será que eu me despedi do meu filho? Porque pode ter sido a última. Passou milhares de vezes isso. E em todas as vezes, eu pensei, foi o Senhor quem me deu. O mesmo Deus que eu entreguei Ele no primeiro dia, vai estar com Ele lá. A Maresta mandou uma mensagem para mim e falou, o Ian entrou na cirurgia. Eu falei, amor, o mesmo Deus que esteve lá quando eu consagrei Ele é o Deus que está na cirurgia. Aí se ele morrer, eu vivo a vida do jeito que eu tenho que viver depois disso. Vou viver o meu luto? Vou. Mas a eternidade precisa estar morando dentro de nós nesse momento. Porque se nós pensarmos que essas coisas nos param, essas coisas vão sim nos parar. A identidade que Deus traz para nós, gente, dentro de nós, precisa ser algo que nós exercitamos em fé todos os dias. Algumas mentiras que dizem a respeito sobre identidade. Primeira, eu sou o que a vida fez comigo. Isso é algo que todo mundo fala. Ah, William, você não sabe a minha vida, você não sabe por onde eu passei. Gente, todo mês, eu acho que eu nunca contei isso, todo mês eu sonho com alguma coisa que aconteceu no meu passado e eu tento consertar no sonho. E eu acordo extremamente triste. Só que no mesmo minuto que eu acordo triste, eu penso assim, Deus, eu não tinha a mente que eu tenho hoje lá no meu passado, então eu me perdoo. Eu faço isso. Todo mês acontece isso. E todo mês eu falo a mesma coisa. Eu não sabia o que eu sei hoje. Eu não era remido naquela época e eu perdoo a mim mesmo. Eu não posso mudar o passado. E eu oro pelas pessoas que eu feri no passado. Você não é o que a vida fez com você. Eu não posso mudar quem eu sou. Muitas vezes vocês olham para a identidade, para o caráter de vocês e vocês dizem, eu não posso mudar quem eu sou. Um dia eu quero trazer a minha amiga Camila Puzebon para ela falar 2 minutos sobre o William Dávila antes de casar. Ela vai falar, era um antes e é outro agora. Eu nunca esqueço de um dia que eu estava na igreja e chegou o batera da igreja que eu ia antes e ele falou, convidei uma pessoa para vir na igreja. E a pessoa falou, eu não vou lá por causa que o William está lá e eu não gosto dele. Aí ele falou bem assim, cara, mas você precisa ver como o William mudou. E naquele momento eu comecei a chorar, ele contando isso como algo comum e eu comecei a chorar. Porque por muitos anos da minha vida eu acreditei nisso, que eu ia morrer com aquele temperamento maldito, que eu não dava atenção para as pessoas, eu não tirava tempo com as pessoas, eu não amava as pessoas, eu não ligava para o meu pai, mas não era porque eu não amava eles, é porque para mim, na minha cabeça, eu falava, está tudo bem, não morreu, estão vivos, beleza. Não era uma antipatia, era uma apatia. Quando eu conheci a Maressa, gente, Deus trabalhou tanto no meu caráter, que hoje eu olho para mim, há anos atrás, e não me reconheço. Então, essa sim é uma mentira que Satanás coloca na mente de vocês, e vocês precisam sair daqui decidido. Você pode mudar quem você é em Deus. Eu luto com o meu temperamento? Luto todo dia. Mas o lado bom sempre vence no final do dia, é isso que importa. Verdades que a gente precisa aprender, gente. Deus fez tudo novo, de novo. Eu vou ler um versículo mais para frente aqui que traz essa verdade para vocês. Deus fez tudo novo de novo. Deus fez um plano. Davi,
Adão pecou e esse plano ficou meio confuso. Para os homens, não para Deus, porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. E Deus vem na figura de Jesus e nos reconecta ao plano original. Jesus fez tudo novo de novo. A nossa identidade, ela precisa ser ativada através da fé. Não é essa mensagem que eu estou falando para vocês hoje, que vai trazer identidade para vocês. É todo dia vocês crerem que Jesus morreu na cruz, reconectou vocês ao plano original dele. E que vocês são o que a Bíblia diz que vocês são. O que a Bíblia diz a meu respeito, que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou herdeiro. Vocês precisam crer nessas verdades. As experiências da vida, elas nos escravizam, mas a identidade que Deus nos dá, ela liberta. Quantos de vocês caminharam na prostituição e vocês pensaram, eu não consigo me libertar disso, eu já me sinto alguém iníquo. Aí vem Deus e traz a identidade dele e diz bem assim, você é algo novo a partir desse momento, e a identidade de Deus te liberta daquela vida. Isso é poderoso. Só que ainda vai existir aqueles domingos que você vai se reunir com a família e ela vai oferecer uma bebida e você não vai beber, ou vai começar a falar uma fofoca e você vai sair da conversa e a pessoa vai olhar para você e falar, nossa, Cláudia, aceitou Jesus e você acha que é outra pessoa? Está no sangue, viu? A fofoca corre aqui. E daí você tem que sair da roda para não pecar, né? Você tem que sair da roda para a ira não pegar vocês. Isso vai continuar acontecendo, gente. Porque quem não é nada na vida, quem não conheceu a Cristo, vai querer levar vocês para o mesmo buraco que elas estão. E é só Jesus que faz tudo novo de novo. A última verdade, Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Nós precisamos crer nisso. Se Jesus venceu, e gente, essa é uma palavra que, cara, eu amo. Jesus venceu definitivamente. Gente, não vai existir mundo 2, temporada 4, mundo 5, temporada... Não vai existir. Jesus venceu definitivamente. Aquilo que está escrito em Apocalipse vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Quem crer será salvo. Nós precisamos crer nisso. E eu acho que eu já até passei o tempo, que no meu aqui ainda falta 19 minutos. Mas eu estou no último. O sacrifício de Jesus na cruz traz de volta a nossa identidade. Acho que vocês conseguem ler. Eu peguei essa versão hoje. Essa versão desse versículo diz bem assim: somos a obra-prima de Deus. Essa obra-prima de Deus acontece quando na Bíblia? Em Gênesis. Nós somos a obra-prima de Deus. Ele criou-nos de novo em Cristo. Quando que Ele nos cria em Cristo de novo? Quando Jesus vem e morre na cruz. Ele nos conecta de novo. E eu achei linda essa versão, porque quando eu falo, eu não sei se passou isso na mente de vocês, mas às vezes passa na minha. Quando a gente fala de Adão, é tão distante, né, Adão. Mas quando a gente fala de Jesus, parece tão perto, tão humano, tão próximo. E essa versão para mim foi incrível. Nós somos a obra-prima de Deus. E Ele nos criou de novo em Cristo, para que possamos realizar todas as obras que Ele planejou em nós. Jesus, Ele já planejou algo na sua vida e na minha vida, antes da fundação do mundo. Antes de tudo acontecer, antes de você existir. Por mais absurdo que seja o jeito que você veio ao mundo, Deus já pensou tudo. Você pode pensar, William, mas eu sou fruto de um estupro, como que Deus pensou a minha vida? Deus olha para isso e Ele começa a ressignificar isso a partir de você. Ele começa a fazer nova todas as coisas. Só que enquanto você trazer essa identidade, eu sou fruto de um estupro e eu mereço a vida que eu tenho. Enquanto você trouxer isso para dentro da tua identidade, Cristo não te libertou. Deus começa a te libertar e essa identidade começa a ser ativada dentro de você, quando você olha para dentro de si e fala bem assim, eu não aceito nada do que a vida fez comigo. Enquanto aquela vela apagava, gente, a única coisa que eu pensava era, será que os meus filhos saberão viver a vida na terra sem eu?
Eu precisava escrever a coisa mais importante naqueles minutos para o meu filho, para o Ian e para o Theo e para a Maressa, as coisas mais importantes. Vocês conhecem o testemunho da Maressa, ela é viúva, eu precisava falar para ela: amor, morreu 2 maridos teu, mas não desista dos sonhos que Deus trouxe para você. Você não é o que a vida fez com você. E ela precisaria, depois do luto, acreditar que Deus tinha algo novo para ela. E isso só acontece através da identidade. Porque você para de olhar para o teu problema e começa a olhar para Cristo. Tem uma música do Arraiz que ele fala bem assim: só a cruz revelará quem você não é. E quando eu estava terminando essa ministração, parece que eu vi nós falando: Jesus, eu sou iníquo. Aí vem Jesus do versículo anterior, deixa eu colocar aqui, que Jesus nos criou de novo, e Ele na cruz, Ele se coloca na frente de nós, e as pessoas não vê mais um iníquo, elas vê alguém santo. Deus, eu sou um pecador. Aí vem Jesus e se coloca na sua frente, e as pessoas não veem mais um pecador. Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. E Jesus vem e se coloca na nossa frente, e as pessoas não veem mais quem nós achamos que nós somos. Eles veem nós através de Cristo. O mundo lá fora, quando ele vê você, ele precisa ver a Cristo. Nós precisamos revelar a Cristo, mas nós não vamos conseguir revelar quem Cristo é, se nós não entendermos quem nós somos. Deus nos chama para nós sermos testemunhas dEle. E testemunha não é dizer, eu conheço a minha identidade. É as pessoas olharem para você e falar bem assim: você parece Cristo. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão homens que dirão coisas, farão milagres, mas que tudo que eles falar ou fizer não vem de Deus. Você precisa olhar para aquelas pessoas e ter a certeza: aquele lá não vem de Deus, aquele lá vem de Deus. E como que as pessoas vão nos conhecer? Jesus mesmo diz isso: quando vocês amarem uns aos outros, vocês serão minhas testemunhas. A identidade de Jesus vem através do amor. E eu quero convidar você, hoje, a fazer um ato mais importante da sua vida, que é reconhecer que sem Deus, nada, absolutamente nada, do que você acha que pode fazer, você vai conseguir fazer. E a segunda coisa mais importante que você deve fazer hoje, é amar você. Você mesmo. Você se perdoar. Você não sabia o que você sabe hoje. Você não tinha o temor há anos atrás que você tem hoje. Talvez a tua família não vai mudar e você precisa se perdoar e continuar vivendo a identidade de Cristo, assumir essa identidade. Quando a depressão vier, quando a ansiedade vier, quando os maus pensamentos vierem, quando a culpa vier, você diz: eu não sou isso. Eu posso estar carregando isso agora, mas isso não diz quem eu sou. Esses dias atrás eu estava conversando com o Zé, e eu falei: Zé, sem Deus, você é só um cara sem uma perna. Mas com Deus, você tem um testemunho brilhante. Hoje eu olhei um cara sem uma perna pedindo esmola, adivinha de quem que eu lembrei? Do Zé. E eu falei: se esse cara tivesse Deus, o testemunho dele ia ser brilhante. Você carrega dons e talentos, você carrega algo precioso dentro de você, mas sem Deus, você não é nada. Toda vez que eu preciso pegar no microfone, que eu preciso fazer uma oração, eu sempre falo a mesma coisa: Deus, eu só sou um jumentinho, mas com o Senhor eu posso ser o que o Senhor quiser. Deus não precisa de nós, mas Ele insiste em usar a gente. E a gente precisa assumir essa identidade. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que você tenha cada vez mais convicção
O mais legal de tudo foi que naquela noite que eu escrevi toda aquela carta, eu peguei aquela carta e aquele cara começou a falar para mim bem assim: abre os olhos. E eu abri os olhos. E ele começou a falar para mim bem assim: imagine você com 1 ano depois desse dia, você não morreu, você tem 1 ano, o que você faria? Agora imagine que você tem 10 anos, daqui 10 anos, 20, 30. Se você tivesse que reviver de novo hoje, como seria a sua vida no marco zero? Nós dizemos que nós sepultamos o velho homem aqui e que a nossa vida é nova, mas parece que os velhos hábitos não morrem junto, eles precisam morrer dia após dia na nossa vida. Eu quero convidar você a fazer uma oração muito sincera, falando: Deus, às vezes eu acho que eu sou o que a vida fez comigo, às vezes eu acho que eu sou o pecado que eu cometo, às vezes eu acho que eu sou as palavras que saem da minha boca, às vezes eu acho que eu sou fruto da família que eu vim, às vezes eu acho que eu sou fruto das decisões erradas que eu tomo, às vezes eu acho que eu sou o que a vida fez comigo. Coloque para fora, eu vou pular o protocolo. Eu queria que vocês fizessem um louvor bem baixinho, eu vou orar e depois a gente vai encerrar. Que eu queria conduzir vocês nesse momento, eu quero ajudar vocês nesse momento de oração, eu quero ajudar vocês. Eu não tenho idade para ser pai de vocês, mas eu quero que vocês entendam isso que eu vou falar. Eu quero ajudar vocês como naquela noite eu queria ajudar o Ian e o Theo a entenderem a identidade. Se você quiser vir aqui à frente, se você sentiu que você precisa entender sobre quem você é, vem, eu quero orar por você. Se você entende que você fica remoendo frutos do passado e você não consegue romper nisso, você tem problema com a tua identidade, você só não quer assumir. Se você tem dificuldade de perdoar o teu pai e tua mãe e você diz que você não rompeu na vida por causa deles, você precisa melhorar a sua identidade, você tem problema com isso. Se você acha que o teu temperamento molda as pessoas que estão ao teu redor, você precisa vir aqui à frente porque você tem problema com isso. Você precisa entregar isso nas mãos de Deus. Se você sofreu algum abuso, algum trauma, e você não consegue romper nessa área porque você acha que toda vez que você tenta romper esses traumas e esses abusos lembram você de quem você é, você tem problema na sua identidade. Eu quero orar com você. Se você tem medo de entrar em relacionamento porque você acha que você é a ovelha negra do relacionamento, eu preciso orar porque você tem um problema na sua identidade. Você não entende que você é um filho amado. Você não entende, você não aceita o amor de Cristo. Se você tem problemas com os seus familiares, se você tem problema com o seu irmão, e toda vez que você precisa romper em relacionamentos, aquilo lembra que você não é capaz nem de amar o seu irmão, como que você vai amar outras pessoas? Eu quero orar por você, porque você tem problema de autoimagem, e eu quero orar com você a respeito dessa identidade dentro de você. Se você viveu dentro da igreja muitos anos e você não consegue romper, você tem problema na sua identidade. Você não entendeu o amor de Deus, você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Se você ouve testemunhos de pessoas aqui, que você acha que você perdeu o tempo, que você deveria ter se consertado há 10 anos atrás e você já se sente velho, eu quero orar sobre você, porque você também tem problema na sua identidade. Não é a respeito do tempo, é a respeito de quem nós somos. O pai de multidões foi pai muito velho. Comece a orar e comece a confessar. Cada um aqui veio com
um problema, uma dificuldade, um pedido diferente, eu quero que você, com a sua própria boca, comece a orar. Eles vão cantar esse refrão, e eu quero que você ore, e que você comece a declarar essas palavras depois que você orar. Eu não sou mais escravo do medo. E nós vamos orar por vocês aí embaixo.